olhou o jogo, assistiu ao jogo ontem, já pôde perceber que o Flamengo deu um certo susto na torcida do São Paulo. Quem pensou que seria fácil tirar esse título do Flamengo, porque o primeiro tempo, e aí eu quero saber do Vene e do Pedrosa, taticamente, o que aconteceu? O Flamengo veio muito diferente do que se imaginava, porque diferente sempre vem, mas veio diferente do que se imaginava e deu um grande susto no São Paulo, né? Eu também quero saber dos meninos se eles acharam que foi falha do Rossi, se foi ou se dava pra pegar. Enfim, a gente vai passar ali pra esse jogo. O que aconteceu, ô Pedrosa? Acabou a palhaçada. E aí é sério, agora falar é de sério. Flamengo sério agora. O que aconteceu? O Flamengo deu um grande susto no São Paulo no primeiro tempo ainda, Vamos lá, a responsabilidade era do Flamengo, Fernanda. O São Paulo tava com 1-0 no placar. E aí o time foi pra cima. Ele optou por deixar o Gabigol no banco. Ele colocou uma dupla de volantes pra poder resguardar mais essa zaga do Flamengo com o Thiago Maia e com o Pulgar, mas ambos tendo liberdade para poder atacar e apoiar o Gerson nesse meio, junto com o Arrascaeta. O Arrascaeta claramente fora de forma, claramente longe do nível que a gente sabe do Arrascaeta, mas obviamente não dá para deixar um cara desse no banco numa decisão, né, como uma Copa do Brasil. O Gerson, para mim, no primeiro tempo foi o melhor jogador do Flamengo, depois caiu muito de rendimento. E aí o Flamengo chega ao gol justamente no elemento surpresa do Pulgar entrando na área, desmontando um pouco dessa defesa do São Paulo. O Bruno Henrique acaba, com a estrela que ele tem, um dos jogadores mais decisivos do Brasil, coloca o Flamengo na frente. Só que aí logo depois, pouco tempo depois, na minha visão, Fernanda, o Rossi falha. E ele falha na saída do gol. Ele sai e ele tira essa bola, não tendo a plena condição, até porque ele está sendo atrapalhado ali pelos jogadores, algo totalmente normal, e ele afasta para a entrada da área. É claro que a gente tem que dar total mérito ao Rodrigo Nestor, que é um cara que bate muito bem na bola, inclusive o gol na semana passada no Maracanã foi com um belíssimo cruzamento dele, que a gente pode discutir também se foi falha do Matheus Cunha ou não, mas o Rossi foi mal no time, a dificuldade que esse time tem de criar jogadas, e pra ser muito sincero, Fernanda, no futebol a meritocracia, como eu até estava conversando com o Vene, isso é raro de acontecer, mas o karma não falha, e a meritocracia do São Paulo, com o trabalho que foi feito com o Dorival, com um ano completamente diferente, depois da série do Rogério Ceni, a chegada do Dorival, os jogadores que foram revelados, o Rodrigo Nestor, o Pablo Maia, o próprio Lucas Beraldo, junto com os jogadores experientes, fizeram o São Paulo fazer uma campanha belíssima de Copa do Brasil, derrotando o Palmeiras, derrotando o Corinthians e derrotando o Flamengo na final. Então esse título, Fernanda, para ser muito sincero, do lado do São Paulo, é inquestionável. E do lado do Flamengo, eu já esperava que isso fosse acontecer. Dificilmente o futebol hoje em dia premia incompetência. O Vene Casagrande tinha uma chance... o Pedrosa trouxe isso na sexta-feira. Há muito tempo que o Flamengo não chega numa final sem o seu grande favoritismo, né? Porque é natural o que o Flamengo fez nos últimos anos em relação ao domínio ali do futebol e a uma grande organização. A gente sempre fala aqui que o Flamengo é o time que melhor negocia nas janelas e no seu reforço e financeiramente também. O Flamengo é um dos poucos do Brasil que tem elenco. Então ver o Flamengo patinar na temporada toda, nem o Campeonato Regional conquistar, é uma coisa que surpreende todo mundo. Ninguém esperava isso no início da temporada, mas é uma questão também política que pulsa ali dentro do Flamengo para essa resposta em campo acontecer, né? Claro, tem política também que de certa forma acaba influenciando. Eu botei isso nas minhas redes sociais e eu vou repetir aqui. Em relação à expectativa e realidade, essa é a pior temporada da história do Flamengo. E quando eu digo expectativa e realidade, muitos vão falar assim, você não pode falar isso, em 2004 o Flamengo quase foi rebaixado. Em 2004 você não tinha nenhuma expectativa de ganhar nenhum título. Nessa temporada, se você chegasse no meio do ano, e no começo do ano falasse assim, Fernanda Maia, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano. Você ia acreditar nisso? Não, ninguém. Ninguém ia acreditar nisso. Então essa temporada é a pior da história do Flamengo. E por vários fatores. Vários casos de escândalos, várias polêmicas. Dirigente mordendo torcedor em shopping. Então assim, não é só dentro de campo, é também fora de campo, que eu considero uma vergonha. Agora, sobre o Flamengo, acho que o Pedrosa foi bem, mas a gente não pode esquecer de um jogador que foi muito abaixo, negativamente falando, na minha opinião, o pior em campo. Ayrton Lucas. Inclusive, o lance do gol do São Paulo saiu após uma falta boba que ele fez. E não foi só a falta boba que ele fez, não. Acho que o Rossi falhou, não digo nem falha, mas era uma bola super defensável. Quando ele tira, ele demora a voltar também pro gol. Sim. Ainda tem esse ponto. Acho que o Rossi deu mole, mas eu não vou julgar o Rossi, não. Até porque o Rossi foi colocado numa hora que não era para colocar. O São Paulo errou nisso. Ele estava visivelmente fora de ritmo.
botou contra o Goiás ele não foi muito exigido, aí botou numa decisão e você vai pedir muito do Rossi, que estava meses sem jogar? É claro que não. Uma grande loucura, Uma decisão errada do São Paulo, mais uma, inclusive. Acho que o São Paulo, para mim, é uma grande decepção na temporada 2023. Esperava muito dele, mas o Ayrton Lucas é um jogador que precisa ser cobrado. Porque ele caiu muito de rendimento desde quando ele voltou da seleção brasileira. Não sei se é por causa do São Paulo, não sei se é por causa dele mesmo, algo específico, mas de fato a temporada dele está muito abaixo do que ele pode apresentar. E na final da Copa do Brasil, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, ele foi muito mal. E assim, vou falar, para mim, ele foi o pior em campo com a camisa do Flamengo. Acho que demais, assim, o Pedrosa foi bem, mencionou muito bem. Acho que o São Paulo acertou em não colocar o Gabigol como titular. A verdade é essa, tanto é que o São Paulo ganhou no jogo de... Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que o cara... Porque o Gabigol não tem jeito. Ele pode ser decisivo o que for, mas chega uma hora que a parte física não aguenta mais. E o Gabigol, fisicamente falando, ele tá muito mal. E ele precisa ser cobrado por isso. Não dá para ele ficar de risadinha na entrevista coletiva pós-derrota, como ele ficou ontem na zona mista, respondendo de forma truculenta a jornalista que perguntava sobre o beijo. Então o Gabigol ele precisa fazer uma autoanálise do que foi a temporada dele. Eu cobro o Gabigol porque ele pode entregar muito mais do que ele vem entregando. E outra, Gabigol, a temporada não acabou não. O Flamengo hoje é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Para mim seria a cereja da cereja do bolo se o Flamengo ficasse fora da Libertadores do ano que vem. Então o Flamengo tem que correr atrás nessa temporada para pelo menos conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Dependendo do desenho da temporada, pode ser que nem abra tantas vagas ali no G4, né? Porque se pensar na Sul-Americana, pensando na Copa do Brasil, onde é que tá o São Paulo ali? Porque o que acontece quando vai abrindo muita vaga é porque aquele time tá figurando ali no G4, que venceu uma competição e vai abrindo a vaga. Esse ano, o desenho é que... Fortaleza e São Paulo. Tem Fortaleza tá competindo ainda. Pensando na Libertadores, tem o Flu... Tem o Palmeiras, que estão ali em cima, tem o Inter, que não está, aí tem na Sul-Americana o Fortaleza, que está para baixo, o Corinthians também está para baixo, o São Paulo, que já ganhou a Copa do Brasil, também está para baixo, e quem está para baixo é meu amigo. Eu vou te lembrar o outro título que você ganhou esse ano. Cadê? Eu te entreguei um título aqui. Pô, vocês não cansam, hein, cara? Cadê? Pô, cadê o título, pô? Ué? Vambora, gente. Ué, tá igual o Flamengo, não tem título? Tá igual a marcação do Flamengo. Gente, aí, tô sem ponto aqui, sem nada. Vamos pra aqui, ó. Qual não, posso falar um ponto, então? Olha só, quando a gente fala aqui que o Arrascaeta e o Luiz Araújo chegaram mal fisicamente para essa final, assim, não é um acaso também, não. Se a gente parar e analisar quantas metodologias de treinamento físico o Flamengo teve nessa temporada. Isso também é consequência. Isso é consequência da bagunça do que é o Flamengo, consequência da troca de um preparador físico, porque ele deu um soco na cara de um atleta. Então, isso não é o acaso.